É muito comum os animais estarem em condições fisiológicas inadequadas frente a um procedimento anestésico. E geralmente a perda de fluidos está relacionada ao procedimento cirúrgico, seja por hemorragias, evaporação, principalmente cirurgias cavitárias e respiração. O que a gente pode fazer para resolver isso? Bora ver aí depois da vinheta. Solta aí! Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro e nessa videoaula da websérie Anestesia ao Básico, nós vamos conversar um pouco sobre fluidoterapia em animais, especialmente em procedimentos anestésicos. Ao nascer, o mamífero tem aproximadamente 75% do corpo composto de água. Eu sou o Homem-Água! Já um adulto tem aproximadamente 60% a 66%, sendo que 40% estão no compartimento intracelular, 15% no fluido intersticial, 4% no leito vascular e 1% no transcelular, como por exemplo o globo ocular e articulações. Então se a gente pegar como exemplo um cão de 10 quilos, a gente vai ver que menos de 500 ml de água estão no leito intravascular. Isso acontece porque várias coisas estão influenciando essa dinâmica da água no corpo, como por exemplo, as barreiras fisiológicas, as células, as proteínas plasmáticas e os eletrólitos, por exemplo. Falando especificamente da água intravascular, nós temos duas grandes forças que atuam nesse equilíbrio, a pressão coloidosmótica e a pressão hidrostática. A pressão coloidosmótica representa a atração de água exercida pelas proteínas plasmáticas, especialmente a albumina. Já a pressão hidrostática reflete a força exercida pelo sangue sobre a parede capilar. O ideal é que elas mantenham um certo equilíbrio, mantendo o volume de água adequado, tanto dentro quanto fora dos vasos. Porém, se nós tivermos diminuição da pressão coloidosmótica, como em casos de hipoproteinemia, teremos extravasamento de água, gerando edema. O edema também pode ocorrer por aumento da pressão hidrostática, quando temos elevado volume de fluido pressionando a parede dos vasos, como em cardiopatas ou em casos de fluidoterapia exagerada. Bom, mas a pergunta que você deve estar fazendo é: que fluido que eu vou usar e qual a taxa que eu vou fazer no animal durante a anestesia? Bom, pessoal, essa pergunta ela tem que ser abordada de duas maneiras. A primeira delas é saber qual é o grau de desidratação do paciente. Isso é totalmente subjetivo, mas tem alguns sinais clínicos que vão ajudar a gente a identificar isso. Na desidratação discreta, mais ou menos de 4 a 5%, o que a gente vai observar é apenas ressecamento de mucosa. Já na desidratação moderada, entre 6 e 8%, o animal já vai apresentar pregueamento de pele, perda do brilho ocular, aumento do tempo de preenchimento capilar e taquicardia. Na desidratação severa, acima de 10%, além de todos esses sinais, o animal vai ter hipotensão, pulso fraco, extremidades frias, enoftalmia e depressão. A avaliação do hematócrito e das proteínas totais também vão ajudar a gente a determinar se esse animal está desidratado ou não. Então, se nós tivermos valores elevados de hematócrito e proteínas totais, isso é um bom indicativo de que esse animal está desidratado. Porém, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso e avaliar a clínica do animal. Por exemplo, se a gente pega um animal desidratado com anemia, provavelmente o hematócrito vai estar normal. Ou, se ele tiver com hipoproteinemia, a proteína plasmática também pode estar normal, mas é porque elas estão concentradas e não porque está normal. Então, a gente tem que observar esses valores com certa cautela e também avaliar a clínica do animal, ok? Então, é importante a gente saber qual é o grau de desidratação do paciente e saber o porquê, se ele está com privação de água, se ele tem vômito, diarreia ou associação desses fatores. Tudo isso faz parte do cálculo que a gente vai fazer para a fluidoterapia nesse paciente. Bom, como eu falei para vocês, nessa videoaula nós vamos falar de fluidoterapia, mas mais voltada para o paciente no período perianestésico ou cirúrgico também. Então o nosso foco vai ser mais voltado para a correção de manutenção hídrica e de perdas durante o ato cirúrgico. Para manobras de fluidoterapia na clínica, eu sugiro vocês estudarem materiais mais específicos, porque a conduta é um pouco diferente, ok?
Para pacientes em cirurgia, nós basicamente vamos utilizar a via intravenosa. Ela é a principal via para correção de perdas durante o ato cirúrgico e principalmente para a gente manter a pressão arterial. Ela também é importante para a gente manter uma via patente em caso de emergência. Se eu precisar fazer um medicamento rapidamente que ele tenha um efeito imediato, é essa via que a gente vai usar. Ô Adriano, então quer dizer que sempre que tiver cirurgia nós temos que fazer fluidoterapia? É sério que ele perguntou isso? Bora lá, pode perguntar, não existe pergunta idiota. Meu velho, é óbvio que você vai fazer fluidoterapia, né? Independente do que está acontecendo no ato cirúrgico, esse animal vai ter no mínimo perda por manutenção hídrica e por evaporação. Além do que, se der algum problema na anestesia ou na cirurgia, a gente tem que fazer medicamentos de emergência que quase que sempre são feitos por via intravenosa para que a gente tenha um efeito imediato. Então, pelo amor de Deus, vamos sempre colocar o animal em fluidoterapia em ato cirúrgico, ok? Os fluidos utilizados, eles podem ser classificados em cristalóides e coloides. Bora lá ver a diferença entre eles. Os cristalóides são soluções que se difundem em vários compartimentos do organismo, como por exemplo o intravascular, o intersticial e o intracelular. E eles se diferem pelo grau de osmolaridade. Eu não entendi o que ele falou. Vixe, peraí que eu também não lembro disso não. Ô Adriano, tá me ouvindo? Bom, bora lá. A osmolaridade do sangue ela é representada por todas as partículas osmoticamente ativas que estão circulando. Em animais rígidos, esse valor fica entre 275 e 310 miliosmol por litro. Essa fórmula ela é dada da seguinte maneira: é 2 vezes a concentração de sódio mais potássio mais glicose dividido por 18 mais ureia dividido por 2,8. Então, junto com a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica, a osmolaridade do sangue também é importante nessa manutenção de fluido no leito intravascular. Essa tabela nos mostra as concentrações plasmáticas dos principais eletrólitos e a osmolaridade do sangue de cães, gatos, equinos e bovinos. Assim, as soluções cristalóides que têm a osmolaridade parecida com sangue são consideradas soluções isotônicas. As que têm menor valor, hipotônicas, e as que têm maior valor, hipertônicas. As soluções hipotônicas, como por exemplo o cloreto de sódio a 0,45% e a glicose 5%, praticamente não são utilizados durante a anestesia. Isso porque, como elas são hipotônicas, elas se movimentam rapidamente do leito intravascular para o interstício, que não é o objetivo. Então elas são mais utilizadas para a gente diluir medicamento durante o ato anestésico. As principais soluções utilizadas durante a anestesia são as soluções isotônicas, e as principais são o cloreto de sódio 0,9%, o Ringer simples e o Ringer com lactato. O cloreto de sódio 0,9%, como o próprio nome já diz, é composto de água e sal, a 0,9%. Então, apesar dele ter a osmolaridade muito parecida com sangue, 308 miliosmol por litro, é uma solução um tanto quanto desbalanceada, porque não tem os outros eletrólitos, como por exemplo cálcio, potássio e bicarbonato. Já o Ringer simples é um pouco mais interessante, porque além dele ter o sódio e o cloro, ele também tem o cálcio e o potássio. E a osmolaridade dessa solução é de 310 miliosmol por litro. A solução de Ringer com lactato é considerada a mais completa dessas três, porque além de ter o sódio e o cloro, tem o potássio, o cálcio e também o lactato, que depois é convertido em bicarbonato. Ué, Adriano, então se ela é melhor, só vou usar ela. Essa pergunta aí foi interessante. Bom, meu velho, parece que a sua pergunta tem uma resposta óbvia, mas não tem não. Se a gente está pensando em manutenção e hidratação, ok, a solução de Ringer com lactato é a melhor opção dessas três, mas cabem algumas colocações aí. A primeira delas é a seguinte: as concentrações de cálcio, potássio e lactato são apenas para manter os níveis fisiológicos, elas não têm o poder de corrigir o paciente. Então, se esse paciente estiver em hipocalcemia, nós temos que fazer cálcio. Se o animal estiver em hipocalemia, nós temos que repor potássio. E se o animal tiver em acidose metabólica, nós vamos ter que adicionar bicarbonato de sódio.
A segunda delas é em relação à osmolaridade. A osmolaridade do Ringer lactato é de 272 miliosmol por litro. Então, quer dizer que essa solução ela é levemente hipotônica e não isotônica. E se a gente fizer uma comparação teórica entre o volume administrado de Ringer com lactato e de fisiológica, a solução fisiológica tende a ficar mais tempo nos vasos do que a de Ringer com lactato. Então, se a gente está pensando em hidratar o paciente, por exemplo, de privação de água, talvez a solução fisiológica seja melhor. A terceira é que a solução de Ringer com lactato e a de Ringer simples também tem cálcio na sua formulação. Então, por exemplo, se a gente estiver descendo fluidoterapia e também transfusão de sangue, elas não devem ser feitas juntas, porque o cálcio pode disparar a cascata de coagulação. Mas como eu falei para vocês, essas três soluções são as mais utilizadas durante a fluidoterapia no período perianestésico. Basicamente porque elas são de baixo custo, elas rapidamente restabelecem o volume de água intracelular e promovem diurese. Por um outro lado, essa hidratação intravascular ela é muito fugaz. Para vocês terem ideia, em mais ou menos 1 hora, apenas 25% do volume administrado de fluido é mantido nos vasos. Então, dependendo da situação, a gente tem que fazer 3, 4 vezes o volume de perda de líquido que esse animal tem e também de manutenção hídrica para manter estável esse paciente. A solução hipertônica é formada por uma concentração elevadíssima de sal, 7,5%, promovendo uma osmolaridade de 2.400 miliosmol por litro. Essa solução rapidamente mobiliza a água do meio intersticial e depois do intracelular para o meio intravascular. Isso faz com que aumente a pressão arterial, retorno venoso e débito cardíaco. Tem alguns estudos que mostram que o débito cardíaco pode aumentar até 2 vezes nesse momento. Essa solução é particularmente utilizada em situações de urgência que a gente precisa estabilizar o paciente com uma rapidez muito grande. Basicamente, ela é utilizada em choque hemorrágico, choque endotoxêmico, em pacientes politraumatizados, principalmente com trauma crânioencefálico. Porém, essa mobilização de água do leito intersticial e intracelular, ela é fugaz, é de mais ou menos 60 a 90 minutos. Então essa solução, ela não substitui os outros cristalóides isotônicos, eles devem ser feitos em associação. Com isso, num primeiro momento, quem vai fazer a atração de água para o leito vascular é a solução hipertônica e a solução isotônica vai tentar manter a osmolaridade do sangue equilibrada para que não aconteçam outros problemas. O recomendável então é que a gente faça a solução hipertônica numa taxa de 4 a 5 ml por quilo em pequenos animais e 2 a 4 ml por quilo em grandes animais, num volume administrado em até 15 minutos. Lembre-se que isso mantendo a infusão de cristalóides isotônicos. O importante é a gente lembrar que essa solução é totalmente contraindicada em casos de hemorragia incontrolável, de hipernatremia, de desidratação severa e desidratação crônica, porque não tem de onde mobilizar a água. Então tomem cuidado com isso. Os colóides são soluções formadas por macromoléculas de alto peso molecular, geralmente utilizadas em quadros de hipoproteinemia para restabelecer a pressão coloidosmótica. As principais vantagens dos colóides em relação aos cristalóides é que eles conseguem reter um maior volume de água no leito intravascular e durante muito mais tempo. Como desvantagens, nós temos o elevado custo, principalmente em grandes animais, a diminuição da concentração de íons de cálcio, que pode gerar distúrbio de coagulação, reações de hipersensibilidade e de falência renal. Os primeiros colóides utilizados foram as soluções de gelatina derivadas de colágeno bovino. Elas foram muito utilizadas, só que elas geravam reação de hipersensibilidade e também retinham água no leito intravascular durante um tempo muito pequeno, aproximadamente 4 horas. Então hoje elas praticamente não são mais utilizadas. Já os destranos são compostos por moléculas bem grandes, de 40 a 70 mil Daltons, e conseguem reter a água num volume interessante e por 12, dependendo da situação, até 24 horas. Os colóides mais novos são hidroxietilamidos, e geralmente eles têm moléculas maiores, de 70 a 80 mil Daltons. Eles mantêm ali uma proporção de retenção bem parecida com os destranos, mas durante um tempo muito maior, acima de 36 horas.
As reações de hipersensibilidade também são bem difíceis de acontecer. Então hoje eles têm aí uma maior fatia do mercado. Bom, mas tem que ficar claro que os colóides não são substitutos dos cristalóides. Eles só são utilizados para aumentar a pressão coloidosmótica. Inclusive, o volume máximo de administração de colóide durante o dia é de 20 ml por quilo. Isso deve ser feito ali ao redor de 1, 2 até 3 horas. Então, concomitante à administração de colóide, nós temos que continuar a fluidoterapia com o cristalóide. Uma outra coisa importante é que os colóides não são substitutos do sangue. Então, se o paciente tem hemorragia grave, hipoproteinemia, anemia, trombocitopenia, o que ele precisa é de hemoterapia e do constituinte exato para essa reposição, ok? Por fim, os colóides são totalmente contraindicados em cardiopatas, hepatopatas, nefropatas, animais com distúrbio de coagulação, animais com hipersensibilidade a amido e pacientes com desidratação crônica. Bom, pessoal, nós podemos fazer fluidoterapia por diversas vias, mas como eu falei, durante o período perianestésico, o que nós vamos fazer é puncionar a veia, fazer venopunção e administrar a fluidoterapia intravenosa, ok? Adriano, eu não consigo pegar veia de gatinho pequeno. Seguinte, meu velho, o que tá faltando para você é treino. A gente não pode falar que a gente não consegue pegar a veia de um gatinho pequeno, de um cachorrinho pequeno e partir para outras vias, como por exemplo, intraperitoneal ou subcutânea. Essas vias não vão funcionar durante a anestesia, ok? Então vamos parar de chorar, vamos treinar, porque quanto mais a gente treina, mais fácil fica para a gente pegar a veia desses pacientes bem pequenininhos. E é exatamente esses que a gente precisa fazer fluidoterapia. Em relação ao volume, a gente tem que lembrar que durante o período perianestésico, o que a gente faz é uma reposição em ml quilo-hora e não em volume total. Se a gente for pensar na clínica, por exemplo, a gente faz uma avaliação um pouco mais completa de manutenção e diária, de desidratação e de perdas, e esse volume ele é reposto ao longo de horas. No caso da anestesia, não. A gente faz uma taxa, como eu falei, em ml quilo-hora, dependendo da desidratação, da manutenção hídrica e das perdas durante o procedimento cirúrgico. Ô, Adriano, dá pra deixar o soro pingando devagarzinho? Vamos lá, pergunta importante. Meu velho, devagarzinho para quem? Você não sabe se o teu paciente tem 50 quilos ou 1 quilo. Então não tem nada a ver, você não vai deixar pingando aleatoriamente, devagarzinho ou muito. Isso não tem muita noção. Inclusive hoje, preconiza-se fazer uma fluidoterapia de baixa intensidade, de baixo fluxo. Por exemplo, antigamente a gente saía de uma fluidoterapia de 10 ml quilo-hora. Eu sou dessa galera que começava com 10. Hoje já é preconizado 5 ml quilo-hora para cães e equinos e 3 ml quilo-hora para gatos. Bom, então hoje é preconizado que a gente comece com uma taxa de fluidoterapia mais baixa, de 3 a 5 ml quilo-hora, como eu falei para vocês, dependendo da espécie, e que a gente faça a reposição ou por desidratação ou por perda durante o procedimento cirúrgico adequadamente. Então não tem problema nenhum a gente manter uma fluidoterapia de 10, 15, 20 ml quilo-hora, desde que seja necessário, que esse paciente esteja desidratado ou que tenha perda durante o ato cirúrgico, ok? É interessante a gente avaliar o hematócrito e as proteínas totais durante o ato cirúrgico para que a gente mantenha a pressão coloidosmótica desse paciente e evite o edema. Uma outra coisa que a gente pode fazer são os desafios hídricos com bolos de cristalóide. Geralmente a gente faz isso quando tem perda momentânea de sangue, e aí é interessante a gente repor de 3 a 10 ml quilo, dependendo do profissional ele faz de uma vez só, ou às vezes até em 5 minutos, para tentar restabelecer a pressão arterial. Uma coisa importante é a gente entender se esse paciente precisa de fluido ou se ele precisa de vaso ativo. Isso é uma discussão bem interessante que não vai dar para a gente falar nessa videoaula e fica para uma próxima oportunidade, ok? Como conclusão dessa videoaula, nós temos que a fluidoterapia é parte importante do ato anestésico e cirúrgico. Nós devemos determinar a hidratação do paciente e entender se a perda é por privação de água ou também por deficiência de eletrólitos. A escolha do cristalóide deve sempre ser analisada com a clínica e, obviamente, a deficiência do paciente. As soluções hipertônicas e colóides devem ser utilizadas apenas em casos específicos, não sendo considerados tratamentos adequados em desidratação. Atualmente, utilizamos taxas de infusões de cristalóides mínimas, mas podendo ser elevadas de acordo com o quadro do paciente.
Pessoal, esse assunto merece atenção especial de vocês além dessa videoaula. Ele é um assunto bem complexo, bem polêmico, dependendo do profissional ele vai ter uma atuação diferente do outro, pacientes diferentes merecem fluidoterapias diferentes, então essa videoaula é um pontapé inicial para que vocês leiam materiais específicos dependendo de cada caso, ok? E lembrando para vocês que os distúrbios eletrolíticos nós vamos abordar numa próxima videoaula. E não se esqueçam de postar dúvidas, comentários, críticas, elogios. Lembrem-se que a gente responde tudo sempre, ok? Um grande abraço e até breve!